que o senhor definiria o que é segurança alimentar? Pois é, eu acredito que nessa definição ela é essencial para entender, porque no momento que nós falamos o papel dos laboratórios, né, na segurança alimentar, entender o que é segurança alimentar, porque o pessoal confunde muito com alimentos seguros, entende? Poderia ser, não, é a mesma coisa, só troca a ordem da palavra, né? Mas naquele sentido de ter qualidade, eu diria assim, segurança alimentar, qualidade e quantidade para todos. Opa, para todos, tá? E é óbvio que uma das coisas para a gente entender o papel do Agronômica, e olhando a nossa missão, a nossa visão, ela está alinhada com as diretrizes da FAO, que é a Organização Internacional de Agricultura e Alimentos, Alimentos e Agricultura. E o que se preocupa? Qual é a missão? É realmente alimentos, é uma das coisas, mas talvez eu ainda colocaria nesse termo para explicar segurança alimentar, que nós respiramos. Então a gente diz, isso não é alimento, né? Ar não é alimento, mas quem produz o nosso oxigênio? A gente vai cair sempre, mesmo se a gente disser, não, é o mar, tem muita... Tudo são plantas. Né? Então, o que eu diria é que a segurança alimentar, uma definição, é alimentos em quantidade, qualidade, para todos. Esse seria um ponto muito essencial. Patrícia? Eu acho que um fator importante quando a gente fala em segurança, eu acho que está com um pouco de retorno no meu som aqui, não sei se para vocês também, mas para mim parece. Certo. Um ponto, acho que uma definição complementando, né, o raciocínio do Valmir, que esse termo, o conceito de segurança alimentar, ele é bastante complexo, é bastante amplo, e a gente acha, assim, fantástico poder abordar esse assunto, porque é algo que precisa ser trabalhado, precisa vir, as pessoas precisam ter consciência da importância desse tema. E uma forma muito simples da gente falar em segurança alimentar é falar de uma relação que é muito clara para todo mundo. Produção por consumo, né? Então, o quanto nós temos de capacidade de produção e o quanto que nós temos de necessidade de consumo. Isso acaba nos dando um alerta, né? Isso acaba remetendo a esse tema da segurança alimentar. Será que a nossa capacidade de incremento de produção, ela atende à necessidade do incremento de consumo? Então, por isso que eu falo da questão da complexidade, né? Porque a gente tem uma previsão e existem todos estudos e dados que demonstram o crescimento populacional, né? E isso diretamente afeta essa relação produção-consumo, porque no momento em que a gente tem um aumento populacional, o maior número de pessoas que nós precisamos suprir e garantir a produção de alimento. Mas indiretamente essa relação de aumento populacional, ela também pode vir a uma possível consequência de redução de produção. Por quê? Porque no momento que a gente aumenta a população, a gente aumenta as zonas urbanas, a gente aumenta as áreas de cidades, a gente vai levando uma urbanização das áreas rurais e, consequentemente, também uma diminuição das áreas próprias para a agricultura. Esse é um dos aspectos que mostram um pouco da complexidade. A outra questão são as taxas, são os índices de crescimento. O índice de crescimento de produção, ele acompanha o índice de crescimento populacional. Então, esses são alguns elementos, assim, que nos fazem pensar nessa temática. E por que o Agronômica traz isso para a sua missão e traz isso para a sua visão? Porque a gente tem um compromisso muito grande com a sociedade brasileira, né? Como nós trabalhamos em defesa da sanidade vegetal, como nós trabalhamos buscando proteger as fronteiras agrícolas do Brasil da entrada de pragas que possam vir a ser destrutivas, causar uma série de problemas aqui para a nossa biodiversidade e para a nossa agricultura, não só falando em agricultura, mas o Brasil é um país rico em áreas florestais, é um país rico em áreas nativas, tem uma biodiversidade muito rica, sem falar numa agricultura que é uma potência mundial. Né? Então, a agricultura tem como missão essa proteção e trabalhamos junto do Ministério da Agricultura para isso. E como laboratório, nós entramos dentro de um dos processos que, de novo, vou olhando para essa relação produção-consumo,
são as rupturas que existem nesses processos, que isso também vai nos dando definições do que é segurança alimentar. E uma das grandes rupturas que nós temos dentro do processo de produção de alimentos são as perdas que nós temos pela ocorrência de pragas. Então, nós sabemos que em torno de podemos chegar a índices de 30% a 40% de perdas na produção pela presença de determinadas pragas. Qual o papel dos laboratórios nesse contexto? Um diagnóstico precoce e um diagnóstico seguro, um diagnóstico preciso, que possa nortear as ações e as medidas sanitárias, tanto do Ministério da Agricultura quanto dos próprios produtores. Nós temos que ter uma agricultura muito mais limpa, eficiente, tá? Daí tem a palavra de eficiente e eficaz, né, que tu teria que diferenciar isso aí, mas não é o momento agora, mas que a gente realmente, vamos dizer, uma das maneiras, tu vai ter uma agricultura onde tu usa a semente ou a muda que tem uma praga, entende? Tu cuida tudo, tu prepara o solo, né, tu tenta fazer o espaçamento correto, e aí tu usa uma semente que tem 10, 15, 20 fungos, bactérias, nematóides estão lá presentes. Não faz sentido. Não faz sentido. A agricultura está melhorando bastante, mas eu vejo que essa parte da saúde, realmente de a gente controlar a muda, que é uma coisa básica, né? A muda, né, e a semente. A demanda é tão grande que em determinadas partes do planeta, Europa, mesmo no Brasil, a gente não é tanto, né? Mas aonde tu tem um clima onde o inverno muito rigoroso, tu não consegue cultivar nada, se não for em casa de vegetação estufa. Né? Então, isso aí justifica, às vezes, de uma empresa, né, produz no Chile, produz na Austrália, produz na Tailândia, produz na Holanda, produz em vários lugares do mundo. E ela vai trocando essas sementes para atender uma demanda dessa segurança alimentar. Por que há essa troca? Para atender essa demanda. É uma logística muito grande. Mas o que nós fazemos, o Agronômica? Ele ajuda o Ministério no controle, porque pode vir de lugares com pragas que não existem no Brasil, ou pragas que realmente têm um potencial de causar problemas. Então, um outro ponto que eu falei da segurança alimentar, que a gente deve perceber que é uma necessidade, essa troca de sementes entre os países, que às vezes é de uma própria empresa,